Marcos 8, uma vida da fé. O tema deste capítulo é sobre a fé e incredulidade. Nós lemos no versículo 1 que reuniu-se uma grande multidão na região de Decápolis. Na primeira multiplicação dos pães, dos 5.000 homens, talvez 20.000 pessoas, o local era o judeu, Israel, mas aqui não, é uma mistura, principalmente tinha os gentios, os descrentes, as pessoas que não creram em o Velho Testamento. Diz que, em versículo 1, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos, disse-lhes: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Isto mostra que Jesus tem interesse em nossa vida normal, concreto. Ele quer dar provisão para a nossa vida. Versículo 3. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então repara o amor de Cristo, a compaixão de Cristo, a benignidade de Cristo em comparação com outros líderes religiosos hoje em dia, do passado, por exemplo, Mohammed ou outros líderes que não tinham compaixão igual a Cristo. Versículo 4. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? E Jesus aqui estava a pedir aos discípulos o seu pão, os peixes, para alimentar as pessoas. E no primeiro, a multiplicação de pães, o local estava perto dos aldeias, das cidades. Aqui não, estava completamente no deserto, com rochas e areia, sem população nenhuma. Mas Jesus pediu aos discípulos ajuda, e eles disseram: nós não temos nada. E Jesus não aceitou esta resposta. Ele diz em versículo 5, quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Isto é uma repetição da ideia de com 5.000 homens, que Jesus estava a pedir o que eles já tinham nos seus próprios recursos, o que eles tinham. Desta vez era 7 pães e alguns peixes. E Jesus ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Repara 2 coisas aqui. Jesus dava graças que o pouco que eles tinham. E também ele utilizou os discípulos na entrega dos pães, mais tarde com os peixes. A palavra para peixes aqui provavelmente quer dizer sardinhas, em contraste com a outra palavra de peixe, que é o peixe, a palavra peixe normal, na outra multiplicação dos 5.000 homens, com 5.000 homens. Ele deu graças igualmente por elas e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo como até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então Jesus encontrou aqui incredulidade de parte dos discípulos. Eles já tinham visto outro milagre, mas esqueceram daquilo que Jesus fez. Isto, como nós esquecemos daquilo que Jesus já fez em nossas vidas, e facilmente nós adotamos uma atitude, uma ótica de incredulidade. Aqui verificamos que quando temos uma vontade, boa disposição de entregar, partilhar os nossos recursos, sejam talentos, o dinheiro, o tempo que temos, a comida, a nossa mensagem do Evangelho, seja qual for aquilo que Deus tem depositado em nossas vidas, se nós entregamos estas poucas coisas que nós temos nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar, Ele vai dar muito mais além daquilo que nós entregamos a Cristo. E Jesus, nesta história, fez um milagre
e todas as pessoas nesta multidão foram alimentados. Havia 7 cestos dos pedaços sobraram. E Deus deu o crescimento, Jesus deu o crescimento. Isto é a lei de crescimento. Primeiro, seja agradecido daquilo que tens. Segundo, entregue o pouco que tens com o acto de fé nos mãos de Jesus. Vou ler 1 Coríntios 3, versículo 6, em que Paulo reconheceu o papel de Deus quando nós semeamos, nós vivemos uma vida de generosidade com nossos recursos, uma vida de amor e bênção às outras pessoas. Desse versículo 6 do capítulo 3, 1 Coríntios, e eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Então, crescimento vem do Senhor. Ele vai multiplicar aquilo que nós entregamos a Ele. Mesmo quando nós perdemos algo, Ele vai nos retribuir uma recompensa muito rica por aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus. 2 Coríntios 9, versículo 6, também frisa a mesma atitude que nós devemos adotar em termos de dinheiro, em termos de os nossos talentos, em termos de o facto de viver uma vida de fé e não de medo ou de pânico, uma vida de entregar a nossa casa nas mãos de Deus para receber pessoas, a nossa comida, partilhar a nossa comida para quem passa dificuldade ou simplesmente para abençoar os nossos irmãos ou vizinhos ou outros amigos. Versículo 6, capítulo 9, 2 Coríntios 9, 6. Lembra-se, aquela que semeia pouco também colherá pouco, e aquela que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, esta é a lei de distribuição daquilo que nós temos, actos de fé, e devemos adotar todos os dias uma oração. Jesus, eu quero dar às outras o meu amor, a minha generosidade, aquilo que eu tenho, uma boa palavra, dinheiro se for necessário, debaixo da orientação do Espírito Santo, etc. Depois, em Marcos 8, vamos ver também outro grupo, mas também com incredulidade. Agora são os fariseus, que em versículo 11 do capítulo 8 de Marcos diz: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedirem-lhe um sinal do céu. Eles não quiseram um sinal para mostrar, para ver fé, para adquirir fé, crer no Cristo. Eles quiseram um sinal cheio de incredulidade, porque elas atribuíram o expulso do demônio de Gadarena através de Satanás. E elas estavam à espera do Messias que podia fazer milagres. Em Daniel 7, versículo 3, diz, se eu posso ler aqui, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, que é o Messias, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então Jesus veio do céu. Foi comprovado que ele fez milagres e era Messias, mas elas absolutamente não creram na divindade de Cristo, que ele era Messias. E Jesus suscitou com muita tristeza por causa da incredulidade delas. E ele diz, porque esta geração pede um sinal miraculoso, e ele afirma que nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no peixe e foi ressuscitado. Olha para Mateus 12, versículos 39 e 40. O sinal da cruz, a ressurreição. Mas os fariseus tinham corações duros que não quiseram acreditar por mais milagres que Jesus fizessem. Depois Jesus
falou do fermento dos fariseus e do Herodes, os saduceus. Versículo 14. Os discípulos haviam-se esquecido de levar pão. Agora estão no barco. Não sei um pão que tinham consigo no barco. Adverteu os judeus, Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Normalmente o fermento simboliza corrupção, mal, pecado. Então referir ao fermento que tanto homens como mulheres coloquem no trigo, na massa, para fazer pão. Eles discutiam entre si, dizendo, e por que não temos pão? Eles não entenderam, pensaram que era tu, Pedro, era tu, Judas, era tu, João, que esqueceu o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem. O coração de vocês está endurecido. Mesmo sendo crentes, mesmo sendo seguidores de Cristo, Jesus repreendeu os discípulos por falta de fé. Na segunda multiplicação dos pães, eles não creram que Jesus era capaz de fazer uma milagre de multiplicação. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, versículo 18, mas não ouvem. Não se lembrem, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E quando eles responderam 12, então entenderam a grande capacidade de Jesus para fazer multiplicação, crescimento. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7 responderam eles. E eles disseram, vocês ainda não entendem. Então, Jesus estava a frisar esta, não incapacidade, não, mas o pouco disposição que eles têm para crer no Senhor. E, como eu disse, nós facilmente seguimos este padrão. Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas e não cremos no momento de crise, no momento de necessidade, que Jesus era capaz de prover as nossas necessidades e fazer algo extraordinário em resposta da oração. Depois temos a cura de um cego em Betsaida, e foi a cura diferente do que normal, porque foi gradual, progressivo, em etapas. Então, Marcos introduziu esta cura gradual por mostrar que os discípulos creram até um certo ponto, seguiram Cristo, mas não tinham uma fé plena. Depois temos aqui a confissão de Pedro. Os discípulos foram para Cesareia de Filipe, no norte da Judeia, e Jesus perguntou aos discípulos, quem é que eles dizem que eu sou? O povo diz que eu sou. E eles disseram, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. Mas Jesus diz, mas vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Repara, eu não disse ao Pedro no particular neste instante. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus adverteu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então eles tinham uma revelação de quem Jesus era, o Messias, a quem ia libertar o povo de Israel da escravidão. Eles não entenderam muito bem o tipo de libertação, porque depois Jesus disse em versículo 31 e repetiu no livro de Marcos muitas vezes que ele ia morrer na cruz, que ia ressuscitar, mas os discípulos não acreditaram tanto nesta história. Versículo 31, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Este é o ponto fulcral
do livro de Marcos sobre o Evangelho. O Marcos não explica muito bem o intuito do Evangelho, não explica salvação, mas ele frisa vez após vez a necessidade de Jesus para morrer no cruz. E depois desta confissão de Pedro e os outros discípulos, e este ensino sobre a morte de Cristo, e Jesus falou em versículo 32, claramente a este respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo e disse a Jesus: Nunca, Senhor. Olha para Mateus 16, versículos 22 e 23. E ele tinha, os outros também, uma fé daquilo que Jesus era, a fé que ele era Messias. Ouviram sobre isto, aos poucos eles creram, mas não acreditaram a necessidade de sofrer. A fé verdadeira envolve sofrimento e negação dos nossos próprios interesses. Jesus diz, depois disto, aliás, eu esqueci de ler o versículo 33, voltou-se, olhou para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E é um tipo de leitura que Jesus vem só para nos abençoar com perdão dos pecados, com coisas bonitas, com amor, e ele faz isto, dá-nos provisão, mas também o que está a faltar muito nas pregações de hoje em dia é o fato que quem segue Cristo precisa de negar a si próprio e entrar em sofrimento por causa do nome de Cristo. Versículo 34, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Faz parte de seguir Cristo, para nos mortificar, para nos cancelar, para nos por fim de tudo o que é da carne. Não podemos seguir Cristo com o nosso egoísmo, as nossas paixões, os nossos desejos normais, carnais. Para seguir Cristo, temos de negar os nossos próprios interesses e seguir os interesses de Jesus. E esta é a fé. Quando nós negamos a nós próprios pela fé e dizemos: eu vou viver uma vida de sacrifício, eu vou seguir Cristo, custa custar, vou pagar o preço de pregar o Evangelho às outras e correr o risco de ser rejeitado. Isto é fé plena, fé completa. Então, seguir Cristo custa. Não é uma graça fácil, barata, não é graça barata. Nós recebemos pela graça, mas seguimos consciente que vamos sofrer por causa do Cristo. Versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, as minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Resumindo, além de viver uma vida de altruísmo, de viver em prol dos outros e para fazer a vontade de Deus, nós devemos estar dispostos a pregar o Evangelho quando Deus proporciona portas abertas. Não como a carne quer, não como nós queremos, mas quando o Espírito Santo abre as portas e com suavidade, com gentileza, com respeito às outras e principalmente na família, com a nossa vida. Muitas vezes a nossa família não está muito bem receptivo a ouvir palavras, mas actos do amor, a generosidade,
actos de mostrar nitidamente amor e bênção aos nossos familiares, vão falar muito altamente. Então, este é o capítulo sobre a fé e incredulidade, a fé, a vida da fé. Eu quero acabar com um versículo em Hebreus, porque os hebreus quiseram deixar a fé, deixar seguir Cristo e voltar para o judaísmo. E nós vamos ver em o livro de Hebreus um versículo, uma advertência muito forte de um apóstolo que escreveu Hebreus, e devemos levar em conta este versículo. Se eu tiver bem esta, não enganei com o número, capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. A lição deste capítulo é que nós devemos sempre obedecer e ter fé. Vamos crer em Jesus para cura física. Claro que os médicos também podem nos ajudar, mas vamos abrir esta possibilidade de que Deus cura milagrosamente. Vamos crer que Ele liberta do pecado. Pecado, e disse em Romanos, não vai ter domínio sobre ti. É uma promessa, vamos crê-lo. Vamos crer que Deus pode salvar outras almas através de nós, ou outras. Ele salva hoje em dia. Vamos crer para os dons do Espírito Santo, profecia, línguas, palavras de conhecimento e outros dons. Por mais abusos que existem na Igreja de Cristo, mas existe também o verdadeiro. Vamos crer na provisão de Deus quando nós passamos carência. Vamos crer nas promessas de Deus. Há muitas promessas na Bíblia. E vamos crer mais relacionado com este capítulo 8, na multiplicação daquilo que tu semeias no reino de Deus. As tuas palavras, as tuas ações, em toda a tua vida entregue por completa. Não parece lógico para perder a tua vida, não parece lógico, não parece fácil, e não é fácil, mas Deus chama-nos para uma fé verdadeira, uma fé que segue Cristo, se for necessário, até a morte. E uma fé que nega as paixões que todos nós temos, as tentações para paixões, e egoísmo e mentiras, seja qual for o pecado. Então, fé verdadeira. Então, crê no Senhor e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém.